para amigos da vocês todos aí Seleção do Sport Seleção. TV, o André Agradecer aqui falando. Vamos lá, André, vamos lá. O presidente é um homem de televisão, então como ele entende do métier, vou deixar o presidente falar. Tudo bem, presidente? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Seleção. Boa tarde, André, boa tarde, Paulo César, André, Lino, Pedrinho, Seleção Sport TV, que eu aprecio muito, sempre acompanho quando posso. É um prazer estar aqui, estou à disposição de vocês. Queria te perguntar, presidente, sobre a reunião hoje, né? A gente teve uma reunião que, pelo menos a gente teve, assim, as rodadas 5, 6 e 7, não teremos. Até o dia 31, pelo menos, a gente não vai ter o futebol paulista acontecendo, acatando uma decisão do governo, acatando uma decisão do Ministério Público, só que, nesse meio tempo, buscando alternativas. O São Paulo já deixou claro a vontade de jogar, já expressou isso, inclusive na outra reunião, até teve uma questão polêmica, né, presidente, que São Paulo foi até a favor de ir à justiça. O São Paulo também é a favor, mesmo nesse período em que a gente não tem jogos aqui em São Paulo, até o dia 31, nessa fase emergencial, de buscar essas alternativas. Foi falado em interior do Rio de Janeiro para fazer essas rodadas do Paulistão, presidente? André, é uma bela oportunidade que a Seleção Sport TV abre para o esclarecimento. Nós estamos vivendo um momento dramático das nossas vidas. Eu acredito que o São Paulo é um exemplo de sempre seguir a ciência, os protocolos em favor da saúde, de jamais admitir qualquer hipótese negacionista. Tanto é que o Morumbi, a nossa casa, a nossa sede própria, abriu os portões para vacinação. Eu fico muito feliz, estive na abertura do estádio do Morumbi para vacinação. O momento é difícil e, portanto, nós precisamos estar atentos, não só como um exemplo, como um símbolo dessa questão mundial, humanitária. E claro que quando a gente fala do produto futebol, nós temos que nos ater à defesa do protocolo que vem acontecendo até aqui. Na verdade, não foi uma decisão por judicializar contra alguém, foi uma decisão de defender o protocolo de saúde, porque o protocolo de saúde protege não só os atletas, os familiares, os funcionários e principalmente as pessoas que circundam a sua vida em casa. Eu tenho muito receio por uma paralisação maior que o futebol venha a sofrer essa falta de controle. Você pode entender, e você é um grande jornalista, um repórter que está sempre atento ao São Paulo Futebol Clube, o nosso protocolo é exemplar, porque não é só o teste, é uma investigação da vida do jogador quando ele está de folga. Onde ele foi, quem veio na casa dele, como é que foi o comportamento dele social, desde que seja muito restrito, é o que nós aconselhamos. E como você colocou, o Ministério Público não decidiu, recomendou, e o governo sim tomou a deliberação, e nós vamos cumprir até o dia 30 essa paralisação. Entretanto, a nossa posição, e não foi votar a favor da judicialização por si só contra uma decisão, era para defender o protocolo, a seriedade, a ciência, que hoje o futebol dá um exemplo. Só para mim encerrar essa primeira pergunta, o futebol teve mais de quase 40 mil exames e 2,2% de infectados. Claro que isso não justifica que o futebol não deve estar atento. O problema é sério, nós todos estamos preocupados. Eu acabei de tirar a máscara aqui porque estou sozinho, como vocês aí. Faço o teste semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, mas entendemos que, em razão da grande audiência aí da Seleção Sport TV, que o futebol é um produto que, dentro do seu segmento, tem conseguido bons resultados. E é isso que nós queremos, que o futebol, como um entretenimento, possa oferecer para a casa do espectador mais um motivo para que ele fique em casa, para que ele se preserve, para que ele se proteja e não transmita eventualmente o vírus. O futebol é um aliado nesse sentido. Claro que nós não vivemos numa sociedade além do que está acontecendo. Portanto, a nossa posição unânime hoje foi abraçar essa recomendação até o dia 30 e discutir um formato de rodadas no estado de São Paulo, que é onde tem a proibição, num calendário próprio dos próximos jogos.
Hernan, diante do seu silêncio, você quer fazer mais alguma pergunta sobre a questão da pandemia e do São Paulo? É contigo, senão eu pego daqui e já emendo a próxima pergunta. Só queria deixar assim, existe essa possibilidade do interior do Rio de Janeiro receber esses jogos do Campeonato Paulista nesse período até o dia 30, até o momento em que a gente não pode ter os jogos aqui em São Paulo. Se essa é uma alternativa que foi discutida e falada na reunião de hoje. Hernan, não se falou nesse tema. Esse tema é um tema que pode ser recorrente de uma discussão interna. Eu digo que o presidente Reinaldo Carneiro Basso está liderando o processo. Nós estamos em reuniões permanentes, ou seja, quando tem um fato novo. A decisão acataremos a recomendação no estado de São Paulo até o dia 30. E mais do que isso, reafirmamos o nosso eficiente protocolo, o nosso controle. Eu quero dizer que o futebol parou em 16 de março de 2020 e o próprio futebol, junto com a área médica, uma comissão médica dos clubes e também com a ajuda, a liderança do grande médico Moisés Cohen, estabeleceu um protocolo que hoje dá uma resposta. Vamos lembrar que o futebol, quando parou e quando ele retornou sem público, ele não retornou mais com os seus clientes, que são os torcedores, até em razão de uma prevenção. O shopping center voltou com participação de pessoas nas suas unidades, o delivery acontece, e eu chamo o futebol de um delivery de entretenimento. Veja, todos os segmentos que levam também informação, lazer, entretenimento à casa das pessoas, tem funcionado, mesmo que parcialmente. As novelas foram gravadas, temos reality shows e temos outros episódios. O futebol poderia ser encarado após aí o dia 30, na continuidade de um protocolo seguro, como também o entretenimento delivery para as pessoas que são, e todos nós que trabalhamos no futebol, direta e indiretamente. Mas eu fico à disposição de vocês para que a gente continue essa boa conversa. Como a minha pergunta não é sobre o tema paralisação do Campeonato Paulista, eu vou ceder a minha vez aqui, depois eu pergunto uma questão mais específica do clube e passo a bola aqui para Paulo César Vasconcelos. PC? Presidente Júlio, boa tarde. O senhor está colocando a questão envolvendo o futebol pelos seus protocolos, como uma questão muito segura, e o São Paulo, na última temporada, inclusive, foi um exemplo em relação à segurança dos seus atletas. Mas, em contrapartida, por exemplo, agora, nós tivemos um caso no Corinthians em que 15 jogadores e 11 funcionários foram infectados. E isso, inclusive, resultou no pedido de demissão do médico Ivan Grava, do Departamento Médico do Corinthians. É impossível, penso eu, gostaria de ouvi-lo, sobre ter-se um protocolo 100% seguro. Mas quando acontece um caso como esse do Corinthians, houve também da Ponte Preta, o que o senhor conversa com os presidentes dos outros clubes? Aonde o senhor é tão preocupado com essa questão, afinal de contas o futebol é também um negócio, aonde o senhor enxerga falhas que precisam ser corrigidas para que um número tão preocupante como de 15 jogadores e mais 11 funcionários não aconteça em outros clubes por infecção? PC, boa pergunta. Claro que cada clube tem a sua dinâmica. É muito difícil você ter uma disciplina em 100% de pessoas, de seres humanos, que às vezes precisam visitar um parente, que às vezes precisam viajar para uma outra cidade, etc. Desde que essa contaminação tenha a cautela recomendada os clubes, e eu tenho certeza que o Corinthians, a Ponte Preta e todos os clubes têm feito essa recomendação, alguma coisa foge. Claro que quando o número aumenta, você tem que rever alguns procedimentos. Eu tenho certeza que todos os clubes estão fazendo esse trabalho. PC, na verdade, eu reafirmo, o compromisso do São Paulo, dos clubes, da federação, é com a vida, é com a ciência. Eu me orgulho muito de ter jogado com uma camisa com uma mensagem da vacina, de abrir os portões do Morumbi, estive presente aqui, estou presente, todo dia eu recebo um relatório animador, né? Tem dia que batemos 700, 900, 1.000 vacinas, e hoje o estádio do Morumbi é um grande polo da vacinação drive-thru.
Então, essas circunstâncias nos levam a acreditar que não existe outro caminho a não ser o isolamento com responsabilidade, com as questões do trabalho essencial, sim, mas colocar o futebol na possibilidade, no limite da possibilidade, sempre preservando o ser humano, os seus funcionários, os seus atletas e as pessoas que lá vivem com controle maior, que isso passe para os seus familiares. Mas você disse uma coisa muito séria, trabalhar a conscientização. Veja bem, uma sociedade como a nossa, que ontem eu vi uma cena no Rio de Janeiro, num trem da Central do Brasil, com baile funk, é realmente um problema educacional. E o futebol pode ser esse canal da educação, da identificação da necessidade. Por isso que, claro, vamos trabalhar sempre com estatística. Se o São Paulo apresentar um número maior e virar até um surto, nós vamos sentar na mesa, discutir e mais do que isso, tomar ações. Só para finalizar essa pergunta, PC, outro dia teve um atleta que testou positivo e, por precaução, o outro atleta que dormia no mesmo quarto, que dormiu no mesmo quarto, foi afastado. E o teste dele depois veio dar negativo, mas ele foi previamente afastado. Um jogador que volta de uma viagem, como foi o caso do Arboleda, ele vem, ele não vai direto para o seu treinamento. Ele fica dentro da sua habitação e ele é testado algumas vezes antes dele voltar ao treinamento. Portanto, é a cautela que nós temos que usar. Eu repito que é a proibição no Estado de São Paulo e nós vamos cumprir a recomendação do Ministério Público, mas sempre enxergando que o futebol pode ser olhado também como um entretenimento que tem um segmento que está mostrando que tem um controle, que tem a medicina ancorada, a ciência, e essa é a nossa preocupação também, sempre com a vida. Lino? Presidente, boa tarde. Acho admirável que o senhor transfira para esse cenário algo tão otimista, né, para que daqui a algumas semanas o futebol paulista possa sentar, discutir a situação e, a partir daí, reconstruir campeonato e colocar o futebol de novo dentro de campo, mais à frente, quem sabe, com torcedores. Eu também vivo nesse seu cenário e torço por ele. Mas o senhor transferiu a sua projeção até uma reunião com a Federação Paulista mais adiante para se definir as coisas. Qual é o seu posicionamento? O São Paulo já tem um posicionamento. A partir daí, se não der certo, pensando num cenário negativo, a ideia seria judicializar a questão, encerrar Campeonato Paulista, esticar Campeonato Paulista. O que o senhor faria com um cenário negativo daqui a alguns dias? Lino, uma boa pergunta. O cenário negativo é o que a gente ainda, infelizmente, espera no decorrer dessa semana, se não houver uma disciplina maior. Infelizmente, algo que nos deixa muito triste, o cenário vai piorar. Nós acreditamos que esse cenário piorando ainda essa semana, ele deverá fazer uma curva de uma tendência, é isso que nós esperamos. Cada dia é uma fotografia, Lino. A gente espera, não é de forma otimista, não. Nós esperamos de uma forma bastante equilibrada que a sociedade ajude. E o futebol também tem que ajudar. Eu vejo, não há nenhuma exatidão. O que nós vamos fazer se a questão agravar? O que nós vamos fazer é aguardar com serenidade em casa, discutindo aspectos da saúde pública e da nossa atitude como cidadão. Eu coloco as minhas preocupações quando eu vejo o transporte público com muita gente, o taxista, que hoje o Uber a gente chama, e ele vem trabalhar mesmo com máscara, com proteção. Na verdade, é algo que envolve vários segmentos. Então, quando eu falo do segmento do futebol, não é corporativa a minha posição, é uma posição estatística. Se todos os segmentos apresentarem um número altamente favorável, nós podemos melhorar. Eu costumo dizer que quando a gente toma situações positivas no nosso metro quadrado, a sociedade ganha como um todo se todo mundo fizer a sua parte. Portanto, Lê, nós vamos aguardar. A expectativa é que ainda nós vamos sofrer, pelo que eu ouço de vários médicos, ainda momentos aí de picos, infelizmente, mas vamos aguardar que no cenário pós o dia 30, nós que tenhamos uma luz no fim do túnel de uma melhora advinda dessa disciplina. Mas é uma disciplina em que, ao meu ver, se algo não se agravar, o futebol pode ser um aliado e não um vilão da história. Eu, por exemplo, estava dizendo hoje que se o futebol estivesse em pleno exercício, o poderoso veículo que é a televisão, principalmente a Sport TV, o Grupo Globo,
Nós poderíamos ter jogos das 10 horas da manhã, em praças diferentes, até as 21 horas. A pessoa vai ficar em casa fazendo a sua grade de programação. Claro que por grade de pay-per-view, alguns jogos têm que ser simultâneos, por sinais regionais, mas isso num esforço poderia acontecer para que as pessoas pudessem ter dentro de casa 7 ou 8 partidas para que ela pudesse saborear. E também fazer com que ela ficasse em casa. Portanto, Lino, é uma preocupação muito grande, que cada dia é uma fotografia. E acredito que se o futebol for um canal importante como de consciência e de proteção dos seus familiares, dos seus atletas, dos seus funcionários, ele dará uma resposta de contribuição muito positiva. Cada dia uma fotografia, e temos várias fotografias num país tão grande, de dimensões continentais como o Brasil. Então o estadual parou em São Paulo, parou em Minas, a tendência é que ele siga no Rio Grande do Sul, onde a situação é gravíssima também da pandemia. Hoje, às 5 da tarde, a Prefeitura do Rio de Janeiro fará anúncios sobre as novas medidas de restrição que ela pretende implementar na cidade. No entanto, no Rio de Janeiro, o governo do estado e a prefeitura não falam a mesma língua, há até a possibilidade de uma batalha judicial no estado do Rio de Janeiro. Tamanha a diferença da forma como o prefeito do Rio encara a questão do Rio e de Niterói e o governador do estado. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ouvir um médico, um virologista aqui no Seleção do Rio Grande do Sul, para perguntar a um especialista do ponto de vista médico como ele avalia a continuidade ou não do futebol no Brasil. Mas eu queria mudar um pouco de assunto, nada impede que o Pedrinho e o Hernan voltem ao tema da pandemia, mas eu queria aproveitar a presença do presidente do São Paulo aqui no Seleção para nos ajudar a desvendar aquilo que eu entendo ser um dos grandes mistérios do futebol brasileiro nos últimos tempos. Já que o senhor viu de dentro, como o senhor explica, presidente, que o São Paulo perdeu o título do último Campeonato Brasileiro? O São Paulo abriu a maior vantagem de pontos na história da competição de um líder para o segundo colocado, a maior vantagem já derretida na história dos pontos corridos. E aqui a gente via tudo muito encaminhado para o São Paulo ser o campeão brasileiro. O senhor consegue explicar, o senhor já tem uma explicação para como o São Paulo perdeu esse título, presidente? E o que o senhor planeja para a temporada 2021, já que o torcedor do São Paulo há muito tempo não vê uma temporada à altura das pretensões e do tamanho do clube? André, você colocou uma posição que faz do futebol essa beleza que é o esporte. O futebol do Brasil tem o campeonato mais disputado do mundo. O futebol tem 20 clubes e entre os 20 você pega 10, 12 clubes que disputam título e disputam colocação. Os clubes, pela paralisação, pela volta, pela invasão do calendário de 20 para 21, teve um cenário atípico. Não só o São Paulo, que virou líder e depois caiu da liderança, como o Internacional, que estava lá atrás, virou líder e perdeu a liderança. O Flamengo, o Atlético Mineiro, estamos fazendo uma gestão responsável. Queremos um time competitivo, se possível com vitória e com campeonato, mas sob o aspecto e o princípio da meritocracia, da gestão equilibrada, e é por isso que nós profissionalizamos o futebol. Nós temos um tripé hoje no futebol de São Paulo que se integrou à base, que é o Muricy como coordenador técnico, uma grande personalidade, o Rui Costa como homem executivo de negociação e o Marcos Biasotto lá no Centro de Formação de Cotia. Na esfera de gestão, marketing, financeira, comunicação, etc., as reformas estão acontecendo. E isso eu coloco porque eu tenho a responsabilidade de olhar o São Paulo para o futuro. Ganhando o título, claro que queremos, claro que reforçamos o time, como vocês estão vendo, de forma direta, com muito critério, contratamos um técnico entrevistando outros 9, de forma inédita no futebol. Então, os princípios corporativos empresariais estão acontecendo. Mas o futebol é dinâmico. Nós temos no cenário da Série A do futebol brasileiro 20 clubes. Então, você tem um que ganha, você tem 19 perdedores, infelizmente. Mesmo você passando de forma direta, como foi o São Paulo para a fase de grupos da Libertadores. Mas eu reputo, foi um campeonato que causou uma instabilidade. Ora, um clube liderando, e isso fez parte, na minha visão, de um aspecto diferenciado da nossa história. Clubes que não tiveram pré-temporada, tiveram férias prolongadas, depois retomaram, depois tiveram uma overdose de jogos. Isso tudo constitui nessa oscilação, que o Inter experimentou de forma positiva e o São Paulo experimentou de forma negativa. Perfeito. Pedrinho? Presidente, eu vou, se o senhor me permite, fazer duas perguntinhas. A primeira é se
mesmo um prazo sendo curto até o dia 30, né? A gente não sabe se o Campeonato Paulista vai ser retomado depois, mas esse prazo até o dia 30, isso já tem um dano, né, financeiro para o São Paulo. E a minha outra pergunta é com relação à contratação do Crespo. Se o senhor já falou sobre isso, me desculpe, porque eu não ouvi. O que foi definitivo para a contratação do Crespo? Foi a ideia de jogo, o modelo, só isso? Ou tiveram outros aspectos que podem ter sido determinantes para a contratação? Pedrinho, primeiro é uma grande felicidade falar com você, porque eu apreciava você muito dentro do campo e hoje aprecio muito fora do campo, pelos seus comentários, pelo conhecimento de jogo, como tenho muitos outros aí do time da Sport TV. O que acontece? Na nossa visão, a contratação de um técnico faz parte de um diagnóstico e de particularidades de um clube. O Crespo se adequou nas entrevistas que nós fizemos, com a participação direta do Muricy, dos diretores. Foram várias conversas com o Crespo, assim como outros pleiteantes ao cargo. E nós tivemos a convicção do Crespo, primeiro, porque ele tem uma filosofia de jogo que não abandonava até o que o Fernando Diniz fez, saída de toque de bola. Entretanto, uma saída mais vertical, com mais rapidez, com mais objetividade. Então, nós não partimos do zero vindo um técnico que abandonaria por completo os preceitos do Diniz. Então, ele se complementou de forma mais efusiva. Trouxe uma comissão técnica extremamente profissional. Nós acreditávamos e acreditamos que aquela ruptura e nenhum um comentário negativo a quem participou da parte oficial de treinamentos da Barra Funda tinha que ser modificada. E ele trouxe preceitos na preparação física, na fisiologia e nos seus auxiliares de desempenho que vinham de acordo ao que o São Paulo precisava. Mais do que isso, nessas entrevistas, que foram 10, nós trocamos e fizemos diagnósticos com avaliação vária. Fizemos várias conversas com o técnico, principalmente ouvindo dele a parte técnica e filosófica, mostramos as particularidades do São Paulo como um clube que tem uma pressão por resultado, sim, mas que tem um princípio também de revelar jogadores e de somar jogadores em alto nível, em alta performance para a competição. Mas fizemos também, Pedrinho, um cruzamento de informações. Em cada técnico, nós conversamos ou com a imprensa local ou com jogadores que já foram treinados por esses técnicos. E ali conseguimos um diagnóstico, traçar pontos positivos, pontos negativos e ter uma avaliação melhor da decisão técnica. Portanto, com o Crespo, a nossa convicção ela é muito forte no sentido de que o São Paulo inaugura um novo caminho. Nós estamos vendo no cenário de treinamento, eu mesmo já assisti 3 treinos individuais, coletivos, de grupos, uma dinâmica extremamente importante. E o que nós já vimos, embora há pouco tempo, no plano de jogo, é algo que nos deixa com boa perspectiva na saída rápida do toque de bola vertical para o ataque, e principalmente no comprometimento e na aplicação dos atletas com uma nova filosofia que busque jogar futebol com eficiência e resultado. Maravilha. André Hernan, por favor, conclua a entrevista com o presidente do São Paulo aqui no Seleção. Queria perguntar especificamente de um jogador que é alvo de vários clubes, ou pelo menos nesse fim de ano, nesse início de temporada, tem sido alvo, né, que é o Borré. E a gente viu, noticiou, inclusive, o interesse do São Paulo. O Palmeiras já abriu mão, não negocia mais com esse jogador. O São Paulo vai fazer uma proposta pelo Borré? O São Paulo tem condições de contratar um jogador com esses valores, mesmo com a responsabilidade financeira que prega a gestão do São Paulo, presidente? André, você colocou uma palavra que é chave na nossa gestão, responsabilidade financeira. Vou dar um exemplo. O Canu, que é um jovem jogador do Botafogo, que estava nos nossos planos, um zagueiro muito bom, promissor, nós fizemos todos os esforços para que tivéssemos o Canu conosco. Entretanto, nós temos uma dívida já transitada em julgado com o Botafogo e não tinha sentido nós adquirirmos um jogador sem um abatimento dessa dívida. É um grande jogador. O Botafogo insistiu nessa posição e nós fechamos o negócio. A mesma coisa foi com o Gabriel Neves, um volante, um segundo volante que sai para o jogo do Nacional, que nós chegamos no nosso limite de responsabilidade orçamentária. Quando esse jogador começava a ter algo
colocado pelo Nacional, que tinha interesse de outros clubes, depois o presidente do Inter, o Alessandro, que é meu amigo, disse que não, e depois vinham outros valores, nós encerramos a negociação. Nós não faremos loucura em nome de contratações. As outras contratações, o Orejuela, o Miranda, o Benítez, o William, o Éder, que estão chegando, são profissionais que atendem essa dinâmica de não ter um direito econômico, uma aquisição, e é uma negociação direta com o atleta, onde tem o investimento entre luvas e salários com os jogadores e também princípios de produtividade, não por jogos, mas produtividade de atuação para que ele tenha a reforma do contrato. Portanto, o Borré é um grande talento hoje mundial. Claro que o São Paulo, na sua tradição, sempre está olhando para condições de negócio. Mas condições de negócio com o Borré tem que ser condições reais. Eu não vou iludir o torcedor. Se o São Paulo um dia tiver um fundo com apoio de parceiros, empresários, etc., o São Paulo pode prosseguir. Mas tirar do orçamento o investimento do tamanho que significa o atleta Borré, que é um grande jogador, o São Paulo não fará. Mas o São Paulo vai continuar na sua luta, acertando negociações responsáveis, e aquelas que não indiquem a nossa condição de fazer, nós desistimos de forma transparente. Na verdade, hoje o São Paulo tem essa dinâmica, transparência nas informações. Por isso que eu estou aqui nesse seleto grupo que é a Seleção Sport TV. E para finalizar, além de agradecer, eu quero dizer que todas essas reuniões da federação têm a presença do Sindicato dos Atletas Profissionais. Eu acho que esse tipo de postura também é importante. Todos nós, e eu fui um executivo de televisão por muitos anos, hoje eu estou na presidência do São Paulo, eu não sou presidente, eu estou nela como o momento de um grande desafio na minha vida, estamos em home office, todos os trabalhadores. Eu entendo que como é que o jogador vai manter a sua profissão em home office? Treinando, exibindo, desde que haja um controle expressivo desse elenco. E é por isso que nós não defendemos a volta por si só do futebol, mas nós defendemos, apresentamos a eficiência da defesa do protocolo de saúde, que contra números e estatísticas é o que nós apresentamos. É um delivery do entretenimento. Por isso, as pessoas compram pay-per-view, as pessoas investem para assistir aquele entretenimento. Se aquele entretenimento não seja um fato que contribua para a transmissão, ele pode ser exercido normalmente. Mas, claro, preservamos a vida contra o negacionismo e, principalmente, fazer como o São Paulo está fazendo, abrindo o estádio do Morumbi e comemorando, celebrando cada vacina de um cidadão que entra pelo portão 15 e aplica a Coronavac. Nós ficamos muito felizes com isso e vamos continuar nessa linha. Presidente, queria agradecer ao senhor pela entrevista, desejo muito sucesso na sua gestão, que o São Paulo tenha uma grande temporada e muita saúde para o senhor e sua família. Até uma próxima aqui no programa. Obrigado, André. Eu retribuo esse desejo a todos vocês. Eu sou um telespectador do Sport TV. Aí tem pessoas de gabarito. Eu fico muito feliz de estar falando aqui. O André, que me conhece no dia a dia. E todos vocês. Vamos orar muito. O momento é difícil. O futebol é a última linha da discussão, não tenha dúvida, quando a gente fala de saúde. Mas quando você tem um segmento e um ambiente controlado como o nosso, a minha preocupação, André, é que se vamos paralisar um dia o futebol a médio e longo prazo, esses clubes do interior, principalmente as bases onde estão muitos jovens e famílias, poderão perder o controle. Porque não é fácil, é oneroso você investir nos testes, você tem hoje um hospital da legenda, que é Albert Einstein, dentro do projeto. E uma pergunta que o Pedrinho colocou, desculpe, agora que eu me lembrei, que é, só para finalizar, no ano passado, com a pandemia, o São Paulo perdeu em torno de 150 milhões de patrocínios, etc. Essa paralisação ainda nós não quantificamos nenhum prejuízo ainda. Mas, claro, que os parceiros a nível de marketing se assustam, porque eles querem a exposição da sua marca através do canal poderoso da televisão e também a ativação de suas marcas dentro de um time de futebol. Vamos torcer para que esse momento se supere e todos nós aqui podendo falar e conscientizando as pessoas, usando máscara, passando álcool gel e evitando a aglomeração. É isso que nós podemos fazer de forma muito responsável. Obrigado, presidente. Um abraço para o senhor. Até a próxima. Um abraço.
Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.